Bom dia, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Hoje estaremos concluindo a revista que trata da doutrina de Deus e dos atributos de Deus. Então, no final, compreenderemos que devemos celebrar a vida eterna. Tema de hoje: Deus é vida eterna. O conteúdo está em Mateus 25 e Apocalipse 22. E hoje nós temos a aula de número 13. Professor aprendiz privilegiado, Lauro Kisielewicz. Logo vamos vendo o texto áureo de hoje. Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados, felizes aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Ao longo da lição nós veremos o que significa esse guardar os mandamentos e qual é esta cidade e como entrar pelas portas, ok? Deus é único e eterno. Nós começamos lá na primeira lição, tratamos da doutrina de Deus. Mas essas tratativas que fazemos são bastante sintéticas, bastante resumidas, porque o tempo é escasso. E foram abordados ao longo do período alguns atributos de Deus. Ele é criador, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, é santo, Deus é amor, é salvador, é perdoador, é galardoador, paciente, justo, consolador. E hoje nós veremos também que ele é vida eterna. Vamos fazer um retrospecto rápido do que foi a aula 12, a aula anterior, bem sintético. Deus Consolador. Estava em João 14, o conteúdo da aula 12. Nos versos 16 e 17, estará sempre conosco, Espírito da verdade, que nos fará viver verdadeira vida, nos dará plena comunhão com Deus e capacita-nos para as obras. Que maravilha você poder sentir a presença de Deus. Muita gente pede, poxa, que Deus esteja comigo. Está duvidando da onipresença dele? Ele está com você, ele está comigo. Nós precisamos ter a sensibilidade e a capacidade de perceber a presença dele em nós e agindo em nossas vidas. Ele é Espírito da verdade, que nos libertará. Ele nos fará viver a verdadeira vida, através da fé em Jesus Cristo. Nos dará plena comunhão com Deus. Hoje nós sabemos que Deus existe, mas tem muita gente que diz que crê, mas no mínimo deslize já não crê mais. E ele não busca quem está preparado. Ele busca quem ele quer e ele vai capacitar quem ele quer para fazer a obra que ele quer. Ações do Consolador no crente no âmbito celestial. Paz de Jesus e segurança em meio às adversidades, além das circunstâncias. Esperança na breve volta de Jesus com alegria, pois ele nos levará para junto do Pai, para a vida eterna. Profecia que revela Deus. O mundo nos odeia por nossa identidade celestial. Nós temos uma identidade com Deus, isso vai ser apontado lá no final da aula. Em comunhão, submissão e obediência. Submissão e obediência. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E obediência às leis dele, aos mandamentos dele, às ordenanças dele. Nos entregamos a Deus que nos ama, mesmo sem merecermos. Vamos-nos daqui, somos peregrinos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Estamos aqui neste mundo de passagem. E essa passagem é muito breve, é muito rápida. Ainda da aula passada, a função do Consolador no mundo está lá em João 16, de 1 ao 14. Jesus ofereceu a glória e a cruz. Mas para chegar na glória, você tem que carregar a cruz. Negue-se
tome e siga-me. Eu preciso abrir mão dos meus interesses pessoais, negando-me a mim mesmo. Fica meio esquisito essa forma de falar, né? Mas é assim mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz diariamente. Fruto lá dos cardos e abrolhos que herdamos de Adão e Eva. Lembra? Dores, lutas, dificuldades, fome, escassez, desemprego, falta de moradia. Essas coisinhas assim. E mais, o sacrifício de Cristo cumpre toda a justiça divina. Também veremos isso durante a aula, com alguns detalhes na aula de hoje. O Consolador agirá nos crentes e nos crentes igreja. Teu corpo, meu corpo, são templos do Espírito Santo. Somos igrejas vivas, somos igrejas itinerantes. Nós devemos ser luz e ser sal nesta terra, para que as pessoas que olhem para nós possam ver o reflexo do próprio Jesus Cristo. É uma luta árdua, porque primeiro tem que romper com algumas manias minhas para conseguir servir a Deus como Ele quer que eu sirva. Amém? No verso 13, conduzirá todos à verdade. Ele não falará de si, mas do que tiver ouvido, anunciando o que há de vir. Glorificará a Jesus e dele receberá e nos anunciará. Preste atenção que isso daqui já teve impacto em aula anterior e vai ter agora também. O sofrimento e o reino de Deus. João 16, do 16 ao 25. Sofrimento esquecido por integrar o processo para alegria plena. Vai ser uma alegria inexpugnável. Nada vai conseguir abalar a nossa alegria. O conhecimento será pleno, pois o próprio Deus Pai se revelará a nós e o veremos face a face. Lembra que diziam lá que quem ver a face de Deus morre? Nós vamos ver o reflexo disso nesta aula, lá no finalzinho. Vamos à aula de hoje? Deus é vida eterna. Aula 13. Objetivos desta aula, bastante práticos. Gerais. Compreender que Deus é vida eterna. Não tem início, não tem meio e não tem fim. Simplesmente Deus é. Ele mesmo revelou-se a Moisés. Diga a eles que o grande Eu Sou falou contigo. Eu sou. E quem é, na verdade não existe, porque ele é eterno. O que existe pode deixar de existir. Deus é eterno, desde sempre e para sempre. Segundo tópico de gerais ali. Entender que a vida eterna nos faz viver as boas obras. A vida eterna que você almeja te estimula a praticar boas obras. É assim comigo, é assim com todos que realmente creem. Terceiro objetivo geral. Saber que o Deus eterno tem palavra eterna. A palavra dele vale para sempre, desde sempre e para sempre. Por longos anos, usava-se o termo, naquele tempo dizia Jesus aos seus discípulos. Cadê a eternidade da palavra? Ali não era observada a eternidade. Ficou lá só no passado, lá com os discípulos? Não. A palavra de Deus é eterna, tanto quanto valeu no passado, vale agora e vale eternamente. Vamos aos objetivos específicos. Celebrar a vida eterna. E haja alegria para celebrar essa vida eterna. Estaremos lá? Vamos juntos. 2. Praticar atos de bondade com o próximo. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. E vai avançando. Já chegamos lá. Não tenha pressa. 3. Orar agradecendo sempre a Deus por ter em Cristo Jesus a certeza de vida eterna. Eu creio na vida eterna. Por que eu creio? Porque somente um Deus eterno concede vida eterna. Mateus 25, versos 31 a 41, nós sintetizamos e pegamos as partes mais expressivas, que dão mais ênfase
no tema central dessa aula de hoje, tá certo? E temos feito assim em todas as aulas, por questões técnicas e lógicas de aproveitamento de tempo. Verso 31. Glorificação plena dele. Jesus virá com poder e grande glória sobre as nuvens, e todo olho verá. E ele julgará a todos que se prostrarão diante dele, confessando que ele é o Senhor. Quando ele aponta aqui que todos se prostrarão, eu creio no arrependimento de último momento. Dimas foi uma pitadinha apontando para isso. No último instante, ele reconheceu Jesus Cristo o Senhor e Salvador. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembra disso? Vamos lá no verso 32, 33. A colheita do joio e do trigo. Vamos falar mais pertinho. A gente fica revoltado com as injustiças que se cometem neste mundo, não é? Com os atos de violência, com a roubalheira, com a corrupção, com os atos de traição, de violência doméstica, de abandono de filhos, abandono de idosos. E quanta atrocidade acontece por aí. Só eles são o joio? Quem vai identificar realmente quem é o joio, quem é o trigo? Está nessa aula. Preste atenção. A colheita do joio e do trigo. Separará o joio para o fogo e o trigo para o celeiro. Tomará para si ovelhas e desprezará bodes. Vem aquele que separará o bom do ruim, o bem do mal. O bom e o bem é dele, de Deus. O mal e o ruim é do inimigo. Esse conflito eterno vai passar por um momento e está chegando. Note que poderia ser assim como se Deus já estivesse batendo a tua porta, na minha porta, mas não é na porta da casa, é na porta do coração. Vem, filho meu. Você vai ficar? Eu prefiro ficar do lado dele. Amém? Verso 34. Recompensa dos fiéis. Tem um sinalzinho ali que aparece mais embaixo lá porque tem ligação. Serão acolhidos pelos céus. Quem serão acolhidos pelos céus? Os fiéis, os justos, os trigos da vida. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que legal. Percebe aí a eternidade de Deus? Quando ele estava preparando o mundo, já tinha preparado um local para aqueles que ele escolheu. Antes mesmo de ter criado o ser humano. Consegue perceber a onipotência de Deus? Ele tem poder para fazer qualquer coisa a hora que quiser, onde ele quiser. Verso 41, outro destaque. Efetivação da justiça sobre os ímpios. Essa questão da justiça sobre os ímpios, ela tem uma abordagem feita em Eclesiastes 8, verso 11, e também em Atos 17, verso 31. Está na tela, vamos ler. Eclesiastes 8, verso 11. Porquanto não se executa logo o juízo, não precisa e nem deve se precipitar em julgar, porque vai cometer injustiça, vai cometer erro grave. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Infelizmente, o ser humano tem uma tendência para fazer o mal e fazer o que é errado, que é uma coisa impressionante, gente. Nós devemos vigiar, devemos orar e devemos nos submeter à vontade de Deus e crendo que só Ele pode nos salvar. Atos 17, verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem era esse homem? O teu e o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém? No verso 5 ali, tem mais um comentáriozinho. Aliás, no ponto 5 aqui. Fundamental para a nossa fé. Olha aquele sinalzinho lá do serão acolhidos nos céus. Aqui embaixo. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nela. Efésios 2, verso 10. Que maravilha, gente. A gente foi criado para fazer o bem, para amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de tudo e de todos. A Deus acima de tudo. Primeiro Ele. E depois, amar ao próximo como a nós mesmos. Por último, um pouquinho de amor por mim. E se eu tiver amor por mim, eu me entrego na obra de Deus. Porque eu não quero me perder. O corpo vai perecer, mas o espírito pertence a Deus e está em mim por empréstimo. Aquele sopro que Ele pôs em nossas narinas. Por isso, necessitamos de prudência e vigilância. Ser prudente, ser manso como as pombas, prudente como as serpentes, é isso? Se eu troquei aqui, pode xingar, não tem problema. A gente erra também. E vigilância. Eu tenho que estar sempre atento às oportunidades de servir. E tenho que estar sempre atento para me desviar das oportunidades de pecar. Não sou só eu. Todos nós somos seres humanos. Mateus 25, do 1 ao 13, alguns destaques aqui. Vamos ao que interessa. 1. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas ou imprudentes, e as outras 5, sensatas e prudentes. Aquelas insensatas, meio distraidinhas, cheias de risos, sorrisinhos e abraços e gargalhadas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas espera aí, elas estavam indo para encontrar com o noivo. Elas precisavam das lâmpadas com azeite. Aquelas lâmpadas eram lamparinas de azeite. Certo? Chegou um determinado momento, chega o noivo. Verso 6, parte B. Eis o noivo, saiam-lhe ao encontro, ou vão ao encontro dele. Nesse momento, as insensatas entraram em pânico e disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ora, não deveriam ter se preparado durante a caminhada? Sabendo que ia fazer a caminhada, se preparar para a caminhada, para se encontrar com o noivo? Essas igrejas distraídas vão acabar ficando pelo caminho. A igreja itinerante tem que estar vigilante sempre. Dá trabalho? No começo dá, mas você pega o jeito. Eu estou aprendendo a cada dia. E daí? Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não, e olha o que responderam as sensatas que tinham se abastecido do combustível da lamparina, do azeite. Não seja caso que nos falte a nós e a vocês. Vão antes aos que vendem o azeite e comprem deles, para vocês. Vocês deveriam ter trazido, pois é, não trouxeram. Então, no verso 10, parte B, e as que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas. E a porta foi fechada. Onde ficaram as insensatas? Onde ficaram esses que faz de conta que creem, mas estão só batendo asas pelo mundo? Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Jesus Cristo vai voltar de uma hora para outra. Tem tópicos da Bíblia que apontam para um amanhecer onde o sol se enegrecerá e as trevas ficarão extremamente densas. Nesse momento, ele virá. E quem está preparado?
Quem está com a lamparina cheia de azeite, cheia de óleo? Quem está aí fervendo no coração o amor ao próximo, a simplicidade, a humildade, não se prender às luxúrias da vida, não se deixar enganar pelas luxúrias da vida e nem se prender aos bens materiais da vida. Não se encantem com templos luxuosos que tem pelo mundo todo. Lembrem de quando os apóstolos interpelaram Jesus: Senhor, vede que templo maravilhoso, olha essas pedras. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Não se prendam a construções caríssimas que poderiam ter suprido a fome de milhões de pessoas. Milhões de pessoas morreram porque tem muitas igrejas que são entupidas de ouro. Entupidas de ouro, em imagens e outras coisas mais. Talentos, fidelidade e o reino de Deus. Essa parábola do talento é muito interessante de como devemos aproveitar e viver a nossa vida. Quando fala do Senhor da terra, está falando do próprio Criador, certo? Mas veja que lá em João, quando menciona a criação, fala que tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Este Senhor da terra, certo? O Senhor que criou esse paraíso terrestre para nós, é o próprio Jesus Cristo, que lá estava em espírito se encarnou e se fez carne, esteve entre nós, em determinado momento, Ele tendo preparado toda aquela área de trabalho, de evangelização, Ele se ausenta. Então veja só o que aconteceu. Quando Ele se ausentou, Ele deu aos seus operários, aos seus colaboradores, aos evangelizadores, aos profetas, aqueles sacerdotes que tinham a palavra nas mãos deles. O Senhor deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Segundo a capacidade de cada uma dessas pessoas. Aquele que recebeu 5 ou 2, duplicou, ele investiu, ele aplicou de alguma forma e conseguiu granjear mais 2. Conseguiu granjear outro tanto. Ganhou 5, estava com 10. O outro ganhou 2, estava com 4. O que recebeu 1, cavou e escondeu aquele dinheiro do seu senhor. Era para trabalhar com aquele dinheiro, com aquele talento. Mas esse, vamos ver, no acerto de contas, versos 20 e 22. O primeiro chega para ele e fala: deste-me 5 talentos e granjeei outros 5. Claro, o texto é mais longo, mas vocês vão lembrar da passagem. Deste-me 5 talentos e granjeei outros 5. E o de 2 falou: semelhantemente, o Senhor me deu 2 talentos e eu granjeei outros 2. E então, cada um desses ouviu do próprio Deus. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha onde vai chegar. Quem é Senhor? Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. Para onde? Para o reino de Deus. Na presença do Pai. Aí vem o terceiro. Choroso. Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Atemorizei-me, fiquei aterrorizado, fiquei com medo, Senhor. Enterrei o teu talento para não perder. Aqui tens, toma o que é teu. Imagino que devolveu até com terra. Aqui tens o que é teu. Olha o que ele ouviu. Deus queira que não tenhamos feito o mesmo em nossas vidas, né? Não vamos desperdiçar os momentos que vivemos aqui. Mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ainda Deus questiona ele.
Você sabia que teria que prestar atenção e fazer o que foi dito para fazer. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros aquilo que é meu. O talento que está em nós, que está em você, que talvez, eu imagino que eu tenha algum talentozinho bem pequenininho, não é meu, não é teu, é do Senhor em nós. É Ele agindo em nós, para o bem não só de nós, do nosso bem e de quem estiver conosco, e daqueles com quem tivermos contato. Para a evangelização, aqui, daqueles que podem se salvar. Certo? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. O que mais investiu, o que mais se entregou no reino de Deus, que tinha recebido talentos muito bons, ganhou daquele que já ele como ele dobrou, foi para 10, né? Ele ganhou 5, foi para 10, ainda ganhou mais esse do que não fez nada. Como um prêmio extra, um galardão extra. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância os talentos, a sabedoria, o bom senso, discernimento, vigilância, essas virtudes que todo crente deve ter. Mas ao que não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus do céu! Mas para os que foram infiéis, o que sobra? A vida eterna que nos faz praticar boas obras. É a vida eterna que nos espera. Ou a morte eterna que está reservada para o joio e para o inimigo e todo o exército deles. Mateus 25, versos 41 a 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Lembra do Lúcifer? Quis tomar o lugar de Deus, foi expulso do céu, ele e 1/3 dos anjos. Tem muito espírito mau vagando em torno da terra, instigando-nos a praticarmos tudo que for contra Deus. E vocês estão acompanhando, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Não se façam de desentendidos. O inimigo está fazendo de tudo para destruir a família, destruir o homem, destruir a mulher, destruir a pureza das crianças de uma forma satânica, diabólica. Mas o que é dele está guardado. Espera para ver. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, mas quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Porque eles estavam sempre junto com Jesus. Onde Jesus ia, parecia um imã, atraía toda aquela limalha, todo aquele pozinho de ferro, ia junto. Todas aquelas pessoas, aquele rebanho seguindo o pastor. O bom pastor, Jesus Cristo. O único bom pastor, Jesus Cristo. E então responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste o que tinha que fazer, não fizeste para mim. Vocês não mataram a fome, vocês não vestiram, vocês não acolheram, vocês não visitaram quando teve doente ou preso. Por favor, gente. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja que a justiça, os justos e os ímpios estão desde o início.
Desde lá do começo de Gênesis até aqui onde nós estamos chegando hoje. Apocalipse 2, verso 10. Não temas o que has de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Isso já aconteceu e continua acontecendo em todo o mundo. Não é numa vez só, não é numa pancada só. Não temas o que has de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Profeticamente, esses dias podem ser anos, 10 anos, tá? Mas seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Peraí, ser fiel até a morte. Vamos ao olhar humano. Nascemos, temos a infância, a adolescência, a juventude, a velhice e a morte, que aqui é o começo, e a morte seria o fim. Então presta atenção, lá em Mateus 24, 12, aponta para essas atrocidades que estão acontecendo no mundo inteiro agora. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ser fiel até a morte, mas no 24:13, mas aquele que perseverar até o final, enquanto respirar, este será salvo. Vocês perceberam a importância de se dedicar a Deus de forma firme e concentrada, séria e verdadeira? Eu venho procurando fazer o melhor que posso, apesar de mim, falho como sou. Eu venho procurando me esmerar e melhorar tudo que eu faço pelo reino de Deus. E eu sei que é muito pouco. É pouco demais. Mas eu venho procurando me melhorar. A cada participação minha. É um dever cristão. Um dever de quem realmente deseja a vida eterna. E acredite mais uma. Está escrito. Quando o carcereiro tentou se matar, Paulo e Silas bradaram junto. Não faças isso. Nós estamos todos aqui no calabouço. As correntes se romperam, deu o terremoto, mas estamos soltos aqui dentro e não saiu ninguém. Aí o carcereiro grita, mas o que posso fazer para ser salvo? Faça isso você também, Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Casa, no sentido bíblico, é família. Eu creio no Senhor Jesus. Eu procuro servir a Cristo. E eu creio que Ele pode e vai salvar toda a minha casa. Minha esposa, meus filhos, nossas noras, nossos netos e netas. Amém? Pela fé, não é mérito nosso. Pela palavra de Deus, não é mérito nosso. A salvação não é meritória. Não é que você tenha merecimento. É pela graça. E vamos, salvação para quê? Para a vida eterna com Deus. Aonde? Na Jerusalém Celeste. Olha que maravilha. Apocalipse 22, 1:5 ainda. João dá uma explicada, lá nesse mesmo trecho. A sala do trono, onde estava Deus, na visão que ele teve durante o livro da revelação, que foi revelado para ele. A sala do trono, um rio como de cristal sai do trono de Deus e flui naturalmente, emanando bênção e vida eterna. Olha que maravilha, gente. Daí ele faz uma menção também sobre o rio e árvore da vida. Opa! Esse rio seria aquela água que saiu do próprio corpo do Cristo. Quando ele espetado já não tinha mais sangue, saiu água. E árvore da vida, fonte da vida eterna na gloriosa cidade eterna, Jerusalém Celeste. Novo nome nas frontes, foi enfatizado nesse texto, uma nova identidade em nossa face, demonstrando a quem pertencemos. Detalhe, lembra daquilo? Se te baterem numa face, oferece a outra e a pessoa está aqui. Não é assim. Você acha que Deus, que nos fez a imagem e semelhança dele, tem essa carinha feia assim? Deus é Espírito.
Ao soprar o fôlego da vida em nossas narinas, injetou em nosso corpo o espírito dele. A hora que me agredirem fisicamente nesse corpo perecível, eu tenho que mostrar a parte de Deus que está em mim, a parte espiritual de Deus que está em mim. É no Espírito que seremos identificados como semelhantes a Deus, face a face com Ele. Espírito do mesmo Espírito, fruto da mesma árvore da vida eterna. E lá na Jerusalém Celeste não vai ter esses postezinhos aí com luzes brancas, esverdeadas, amareladas. Não vai ter sol, não precisa. Por quê? Porque Deus é luz. A magnífica presença de Deus iluminará toda a cidade. Não haverá dia, não haverá noite, você não vai mais chorar, não vai ter ranger de dentes. Toda lágrima terá secado. Você nem vai lembrar mais de doenças, de mutilações. Teve que amputar uma perna, um pé, um braço. Chegou só os pedaços lá em cima. Não, você não chega, ninguém chega lá em cima aos pedaços. Chega inteiramente em corpo espiritual. Amém? Devidamente perdoado e lavado no sangue do Cordeiro que é Jesus Cristo. Jerusalém Celeste, sem necessidade de luz solar ou de qualquer outra luz de origem artificial. Deus eterno tem palavra eterna. Falei no começo e repito agora. Não era naquele tempo. É desde sempre e é para sempre. João trata da total credibilidade da Bíblia quando ele afirma que estas palavras são fiéis, são verdadeiras. Já se cumpriram, continuam se cumprindo e vão se cumprir eternamente. Obedecer ou guardar a palavra de Deus não é no sentido de entesourar e guardar, esconder aquele tesouro, certo? Não é guardar no coração só para você ou só para mim. Os fariseus e sacerdotes lá do povo original de Deus lá, faziam isso para benefício deles mesmos. E ainda tem igreja que fazem do mesmo jeito. Tem a palavra nas mãos, explica, enrola, mas não diz nada, mas não esquece de pegar o que querem para eles. Enriquecem, e não é esse o caminho. Porque o próprio Jesus não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Ele não teve casa, não teve apartamento, não teve um jegue só dele. Ele emprestou o jegue, emprestou um barco. A cruz não era dele, aquela cruz era minha. Aquela cruz era tua, meu irmão. Mas ele foi para a cruz. No meu lugar, no teu lugar. Amém? Então, essa questão de guardar a palavra de Deus, obedecer ou guardar, não é no sentido de entesourar ou de esconder, mas de colocar em prática, de viver aquilo que você está aprendendo, que está entendendo, que está compreendendo, e você vê que você tem que fazer, você deve fazer. É para a tua salvação, para a minha salvação. Tá certo? Foi dito que não somos salvos pela graça e não pelas obras. A obra nos dá direito a certos galardões, recompensas. A salvação é de graça e pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. O galardão, qual é a diferença? Quando Jesus Cristo se referiu a João Batista, falou que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Ou seja, lá também tem degrauzinhos. Se eu chegar lá para ser vice-substituto do auxiliar eventual de quem limpa os banheiros, se é que tem, o que importa é eu estar lá. O que importa é eu estar lá. Se eu chegar debaixo do carpete da entrada, mas para dentro da porta, estou feliz. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Crer que ela é a revelação confiada a João. O Senhor, o Deus dos santos e profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. De novo, e se ele estivesse batendo agora na tua porta, do teu coração? Qual seria a tua reação?
Pensa um pouco. Seja a palavra de Deus, que você lê lá na Bíblia, como um referencial para um estilo de vida. Versos 18 a 19. Primeiro, deve ser mantida íntegra. A palavra de Deus não pode nem deve ser modificada, acrescentada ou tirada alguma coisa dela. Ela é o que ela é. Quem que mandou escrever? O grande eu sou. Se ele é, não tem que mudar nada. E a palavra dele é fiel, é verdadeira e se cumpre. Segundo, aos que adicionarem qualquer coisa na palavra de Deus, virão as pragas desse livro, e aos que tirarem alguma coisa dali, porque está incomodando, porque o cidadão está acostumado a fazer, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, mas ali diz, no livrinho ali diz que não é para fazer. Eu vou dar um jeito de riscar aquela parte lá, eu vou reeditar o livro e vou tirar aquela parte. Tem dó, né? Olha que aos que tirarem, perderão sua participação nas bênçãos da cidade santa, Jerusalém celeste. Oh, glória! E agora, para passar a régua, respira fundo. Veja o quadrinho de cima ali, que tem aquele globo dourado. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O significado dessa frase é que a tua alma vale mais que o mundo inteiro. Cuida dela. Cuida da tua alma. Eu venho procurando cuidar da minha. Dá uma olhadinha no quadrinho de baixo agora, por favor. Está vendo a coroa ali? Para eu poder usar essa, antes Jesus usou essa outra. Olha que bonitinha a coroa de Jesus. Qual das duas você quer para você? Fala sério. Coroas, Apocalipse 3, verso 11. A de ouro. Essa coroa pode não ter nada a ver com o formato, desenho. Peraí, nós temos cabeça. Aqui dá para pôr uma coroa. E em espírito? Como seria essa coroa? Não é material. É a coroa da vida eterna. Certo? Do realmente vitorioso. Sem troféus, sem medalhas, sem premiações em dinheiro, sem essas coisas todas. E agora vamos ler Apocalipse 22, versos 11 e 12. Essas letrinhas azuis aí, fácil de ler. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque e nesse ponto, se você já procura fazer a justiça, seja mais justo. Se você já é um pouco santo, procure se santificar um pouco mais. Lembre dos galardões da hierarquia celeste. O menor no reino dos céus é maior que João Batista, aquele que veio para aplanar a vereda do Senhor. Veio preparar o terreno para Jesus percorrer e cumprir a obra dele. Tá certo? E olha o alerta que está fechando ali no verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vocês não vão ter que pagar pelos erros meus, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelas maldades que eu possa ter feito, pelos maus pensamentos. Para cada um será dado segundo a sua obra. Amém? Deus amado, Deus querido, muito obrigado por mais esse aprendizado precioso. Não é à toa que eu me identifico como um professor aprendiz privilegiado, que realmente estudando tua palavra, sou um privilegiado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de tentar compartilhar, pelo menos tentar compartilhar com todos que assistem, um pouquinho do que eu tenho de ti em mim.
um pouquinho disso que eu já tenho aprendido da tua palavra, Pai. Palavra de vida eterna. Vida eterna, que se as pessoas entendessem o que realmente significa, não lamentariam tanto a morte do corpo físico. Preparariam-se para não mancharem o espírito, não mancharem o próprio espírito, através do pecado. Perdoa-me, Senhor, perdoa-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Uma santa e abençoada semana para vocês, para cada familiar de vocês, com bênçãos de cura, de libertação, de livramento, de encorajamento para tomar o Evangelho nas mãos e ir em frente, vivendo de acordo com a palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.